Pai do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade ao nosso bloco de ensinamento, onde nós estamos falando sobre o ministério de Elias, que corresponde a lições 3, já vista na aula anterior, a lição agora 4 e também, por último, a lição de número 5. Quero aqui problematizar algumas situações. O problema da idolatria. Nós vamos ver a questão do politeísmo e o monoteísmo. E ainda, por que Acabe insiste em achar Elias? E a quarta situação, o ceticismo. Eles vão argumentar que a morte dos profetas de Baal, além de demonstrar intolerância religiosa, foi um castigo exagerado da parte de Deus, que se diz misericordioso. E ainda alguém vai até criticar de Elias ter mandado matar os profetas de Baal. Ele não cumpriu o mandamento não matarás, nós estaremos vendo. E o fato também de Elias não ser sacerdote naquela arrumação do altar e logo depois também de ter ofertado ali o bezerro. Nós vamos entender o porquê que ele fez isso e por que o profeta ficou desanimado, com depressão. Participe do nosso estudo. A nossa leitura bíblica em classe está aí na tela. 1 Reis, capítulo 18, todos esses versículos, e também 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 8 a 14. Nos acompanhe. O texto áureo diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, destaca esta palavra, e a lenha, e as pedras, e o pó, também destaca esta palavra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Destaco a palavra holocausto, quer dizer um degrau, escadas, como subindo, oferta queimada, aquilo que sobe. E ainda a palavra pó, que quer dizer poeira, terra, lama e até um chão. A respeito da idolatria, nós vamos ver o primeiro mandamento: nada de outros deuses. Soli Deo Glória. É um dos princípios primordiais lá daquela reforma de Lutero. Somente a Deus toda a honra, toda a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Glória somente a Deus. Aí nós vemos o embate do politeísmo, que acresce em vários deuses, e nisso nós já podemos destacar que só existe dois tipos de religiões: o politeísmo e o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, e o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não terás outros deuses diante de mim. Está aí esta referência. Isso não significa que é permitido adorar os outros deuses. Contudo, que coloquemos Deus em primeiro lugar. Vejam só como é importante conhecer a palavra do Senhor. Quando diz diante de mim, Deus não está dizendo em que lugar ele deve ficar no ranking. Não há essa disputa. O ponto é que quando se trata de adorar a Deus, é tudo ou nada. Ninguém pode servir a dois senhores. O credo que a maioria dos israelitas recita todos os dias é este: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Então, Deus requer uma adoração somente para Ele. Não tem como eu, além de querer adorar a Deus, dar espaço para um outro deusinho no meu coração. Exclusividade é esta palavra que eu quero destacar. O segundo mandamento dá continuidade a esta ideia. O Deus certo, de modo certo. Israel também estava pecando. Israel pecou nos dois primeiros mandamentos. O primeiro mandamento, nós vamos ver que tem como adorar o Deus certo. E o segundo mandamento tem a ver com adorar o Deus certo de modo certo. Vejam a história de Jeú. Está aí esta referência. Ele acabou com o culto de Baal, mas permitiu o culto aos bezerros, que tinham na ideia dos israelitas o objetivo de representar o Deus de Israel. Também é um erro gravíssimo, mas é precisamente o que o segundo mandamento proíbe, ou seja, adorar a Deus com um ídolo. Considerado que o primeiro mandamento proíbe os falsos deuses, o segundo proíbe a falsa adoração. Destaque isso e apresente na sua aula. Agora nós vamos ver nesta aula, e vimos na aula anterior, está aqui o card aparecendo, que Elias foi preparado
preparado, foi forjado por Deus para que ele assim pudesse estar se apresentando a Acabe nesse grande desafio. Os 850 profetas das divindades falsas, lançando-lhes o desafio do fogo. Nós vamos ver que ele manifestou a sua humanidade quando entrou em desânimo, super normal. O homem que reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, agora está emocionalmente quebrado diante da grandeza da tarefa executada. A idolatria. Deus colocou sua imagem no ser humano, mas o ser humano não pode fazer uma imagem dele. Por isso, seria uma inversão de valores, pois o humano que possui a imagem limitada de Deus faria uma imagem imensamente inferiorizada da grandeza de Deus ao tentar expressá-la numa imagem. Veja este versículo: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um ídolo torna o Deus infinito, finito, o Deus invisível, visível, o Deus onipotente, impotente, o Deus onipresente, localizado, o Deus vivo, morto, e o Deus espiritual em um Deus material. É um Deus que não pode ver, saber, agir, amar ou salvar. Não temos permissão de fazer a imagem de Deus, mas apenas de ser a imagem de Deus. A imagem real de Deus é inefável, por isso que nós não conseguimos representá-la. O povo ficaria apenas com a sua voz e com os seus atos salvíficos ou de juízos, a sua história. Nem mesmo Moisés viu a imagem de Deus, ele viu somente as costas. Vejam só que frase de Lutero: os homens usam máscara para se esconder, Deus usa uma máscara para se revelar. Tamanho é o poder do Senhor, e ele se revelou na cruz do Calvário, se fazendo verbo, se fazendo como homem para revelar ali a sua grandeza. No Antigo Testamento, o ídolo não significa nada. Alguns profetas até caçoavam dos ídolos, dando-lhes apelidos zombeteiros, como, por exemplo, Gilulim, que é um montículo de esterco, e ainda Elilim, deusinhos pequeninos. Embora Paulo afirme que o ídolo nada é, existe uma força espiritual demoníaca e uma cegueira espiritual que deve ser levada em consideração na idolatria, pois o adorador torna-se tão diminuto quanto o objeto adorado. Veja este versículo: a ele se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. E ainda veja o que diz o apóstolo Paulo: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios. Este é o problema também do ídolo, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Apesar do Antigo Testamento afirmar que a idolatria acontece a partir de objetos físicos tratáveis, a questão torna-se ainda mais séria agora no Novo Testamento. Vejam só a importância de nós estudarmos o que é idolatria, pois agora não somente os objetos físicos que entram na lista dos ídolos, mas também tudo aquilo que domina o nosso coração, que ocupa o lugar de Cristo. Isso é idolatria, que governa a vida da pessoa em detrimento da vontade de Deus. Agora, no nosso conteúdo, quem era Baal? Baal é Deus do tempo, que domina sobre o tempo. As nuvens e a chuva se manifestam através do trovão e do relâmpago. Ao mesmo tempo, é o Deus da vegetação, que dá à terra fertilidade. Sua presença decide sobre morte e a vida das pessoas. Os homens Kadeshim, as mulheres Kadeshot, eram consagradas para entregar-se à prostituição. Então, a questão da prostituição era o culto deles. Vejam só a vergonha daquele culto que eles praticavam. Verdadeiras orgias. E ainda, sua esposa. Quem era a Sera? Representada por um poste de madeira, o chamado poste ídolo. Deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Praticava-se a prostituição sagrada com várias orgias e rituais também. É interessante que eu coloco esta figura de Aserá, mas nos dias modernos ela seria representada assim. Tá ok? Então, observem como nós devemos ter cuidado com o culto de Baal que está no nosso meio desses dias.
Vejam que os nomes dos adeptos, os prostitutos cultuais, vejam o nome que aparece. Os irmãos conseguem associar a este nome alguém da mídia muito conhecido? É só uma observação que eu destaco. O culto a Baal é exterior. Nós vamos ver que eles fazem todo um aparato pirotécnico para poder invocar ali as forças de Baal. E o culto de Deus é do interior. Então, infelizmente hoje, se nós fôssemos falar sobre a questão do culto, da liturgia, estão mais preocupados com o exterior, estão mais preocupados com a arrumação teatral, onde o culto parte do espírito, e depois a alma, e depois o corpo. Interessante também, um novilho de Deus e outro de Baal. Vejam como Elias coloca. Elias, ele faz uma divisão do que é de Deus e do que é dos demônios. Hoje existe o tal do sincretismo religioso, quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus, hoje todos querem adorar a Deus, e alguns até dizem, olha, eu adoro a Deus da minha forma. Não, existe uma forma correta de se adorar, e quem pauta isso, quem nos dá esse discernimento, esta bússola, é a palavra do Senhor. Vejam este versículo, deixe-nos, pois, 2 bezerros, um é de Baal, e o outro é de Deus, não se mistura. E eles escolham para si dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então, temos que saber oferecer um culto ao Deus vivo, não misturando com as coisas do mundo e com as coisas dos demônios. Agora, por que Acabe insiste em encontrar Elias? Segundo os costumes pagãos daquela época, que o rei adquiriu de Tiro, ele comprou toda a ideia, capital da religião cananeia, a morte do feiticeiro, é assim que eles consideravam Elias, quebraria o feitiço, porque Elias tinha dito, olha, não vai chover. Então, por isso que Acabe insiste naquela busca de Elias, para que entendiam que se ele morresse, viria a chuva novamente. E a questão da morte dos profetas? Alguém acha que foi cruel demais. Alguém entende que Elias pegou pesado. Os céticos vão até entender que ele não cumpriu o mandamento, não matarás. A morte era apenas prevista tanto para o falso profeta como para o idólatra. Sobre o falso profeta, lemos, porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então existia esse preceito bíblico também para o israelita. E sobre a idolatria está escrito, o que sacrificar aos deuses, não só ao Senhor, será morto. E muitos outros versículos que vão nos dar esta base. E ainda, por que o desafio de fogo? Por que tinha que ser esse desafio? Elias não estava inovando nada. Na inauguração do tabernáculo, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. Na inauguração do templo de Salomão, como foi inaugurado? Com fogo também. Observe que o culto ao Senhor tinha sido extirpado, ou pelo menos estavam tentando. Precisava-se de fogo, pois o culto estava quebrado. Então precisava-se uma reinauguração. E o israelita só ia entender que Deus estava naquele negócio com a descida do fogo mais uma vez. E o fato de Elias não ser o sacerdote? Queridos, ali era uma situação totalmente especial e Deus dá autoridade para que Elias viesse ali sacrificar e restaurar o culto do Senhor. E agora nós chegamos no final. Vejam, depois de toda esta obra do profeta Elias, entra a questão da decepção. E da decepção, a depressão. E ainda, Elias se vê impotente diante daquela situação. O desânimo de Elias era porque ele queria ver Israel convertido, arrependido. Isso não aconteceu. A sua impaciência porque Deus não havia interrompido completamente o culto a Baal. Observe que morreram os 450 profetas de Baal e os profetas de Aserá não se apresentaram. Observe que lá, naquele caso de Micaías, vejam só quantos profetas começaram a profetizar que Acabe seria vitorioso. Então observe que ainda estava acontecendo o culto a Baal. Todavia o avivamento não alcançou as proporções desejadas.
Elias queria uma coisa, Elias queria que tudo diante daquela situação fosse extirpado o culto a Baal, o que não aconteceu. Parece que a vitória havia se convertido em derrota. Sem dúvida, Elias havia ficado decepcionado, não com o seu Deus, mas com o príncipe do seu povo, o Acabe. Ele pensou que Acabe, vendo tudo aquilo, ele iria se converter. Elias aparentemente esperava que o rei exercesse sua autoridade e a sua influência sobre Jezabel, mas provavelmente ele não fez. As coisas de Deus, queridos, é bom se destacar, não são para ser entendidas, mas aceitas. Nós não podemos questionar a Deus porque o mundo anda desta forma. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Essa depressão de Elias, veja como o mundo está. Existe uma pandemia aí do tal do coronavírus. Mas existe também, já uma longa data, uma pandemia de depressão sobre as pessoas. Ele está sozinho. Vejam só, ele preferiu se isolar, ele apartou-se do seu moço. Elias está nesse estado depressivo. Veja que chega uma comida toda especial apresentada a ele e o anjo que tem que avisar Elias, você pode comer. Então veja que ele está desejoso da morte. Devemos observar que o Senhor não recriminou. Vejam só como Deus, ele é carinhoso, ele se importa conosco. Deus não recriminou Elias por isso. Nós também não devemos fazê-lo. Por outro lado, Elias não apenas fugiu, ele também se isolou. E ele foi para um deserto. Então, quantas pessoas hoje se encontram nesse deserto? Essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ele busca o isolamento. Vejam, sem vontade de comer, se isolou, foi para um deserto. Somos seres sociais e, como tais, não podemos viver no isolamento. E eu encerro com este versículo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. No ambiente eclesiástico é comum pensar que o crente é imune à doença da alma. É como se o seguidor de Jesus vivesse dentro de uma redoma de vidro, isolado e protegido de qualquer desconforto psicossocial. Este Elias não era apenas espiritual, era também sentimental. Alegrava-se, mas também entristecia-se. Talvez o que distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquiava seus sentimentos, ele os punha para fora. Que Deus em Cristo nos abençoe.